Bom, pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo muito sério e a verdade é que eu gostaria de nem estar fazendo ele, de tão complicada que é a situação hoje de uma das maiores instituições financeiras do mundo. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é tomar bastante cuidado com as palavras que eu vou usar, mas a minha ideia aqui é dar um panorama geral de tudo o que vem acontecendo no mundo para que você possa também entender todas as causas e consequências de uma crise que talvez possa vir de fato mesmo. Bom, só para começar, esse foi o pior ano em 50 anos para o mercado de ações americanas. Só em setembro, o mercado caiu cerca de 9%, o que costuma ser, em média, a sua rentabilidade anual. Isso significa que ele perdeu, em apenas um mês, o que ele demoraria um ano para ganhar no futuro. Mas isso nem é a pior parte. A história chocante é que os investidores, em geral, estão com muito medo dos bancos. Como você já deve saber, o Fed, que seria o correspondente ao Banco Central nos Estados Unidos, tem subido de forma constante as taxas de juros americanas. E isso com certeza tem prejudicado diversas empresas americanas, entre elas dois dos principais bancos mundiais, que podem inclusive ter graves problemas financeiros se esse cenário continuar acontecendo. E eu tô falando aqui dos bancos Credit Suisse e o Deutsche Bank. E a razão do porquê isso importa, tanto para você quanto para mim, quanto para o mundo todo, é que esses dois bancos possuem o título de instituição financeira sistematicamente importante, sendo na verdade um jeito chique de dizer que elas podem ser consideradas empresas too big to fail, ou em outras palavras, grandes demais para falhar, e que o seu colapso ou falência pode vir a causar um problema sistêmico global. E é exatamente por isso que diversos analistas estão comparando o momento atual desses dois bancos com exatamente a crise de 2008 causada pelas instituições Lehman Brothers e Bear Stearns, já que o cenário tem sido bem parecido. Curtiu o tema? Bora pro vídeo. Bom, para começar, o CEO do Credit Suisse afirmou recentemente que o banco tem estado em um momento crítico. O banco vem planejando uma reestruturação e pode acabar com até 5.000 cargos de empregos nos próximos anos. E quando um banco desse tamanho diz coisas desse tipo, com certeza você vai ver pessoas panicarem com isso. Mas a gente não pode dizer que a história ela sempre se repete, mas por muitas vezes ela rima. Como diz o bom velhinho de Omaha, Warren Buffett, só quando a maré baixa que você descobre quem de fato está nadando pelado. Que nesse caso pode basicamente significar que só quando boa parte da maré de dinheiro é tirada do mercado que a gente consegue perceber quem que estava alavancado demais ou com muita dívida e até mesmo apostando um dinheiro que não tinha. Bom, agora imagina só. A gente tem, desse lado, essas notícias americanas. Na Europa, o Banco da Inglaterra socorreu recentemente a economia do país de um possível colapso, além da economia russa, que também está tendo seu tumulto político, além da guerra, obviamente, e a China com um grande problema imobiliário que tem vivido nos últimos anos. E o que vários analistas estão dizendo é que todos esses problemas combinados podem sim mostrar que talvez a gente esteja no começo de uma grande recessão global. Mas aqui, pessoal, é importante eu fazer um disclaimer para falar que não é uma predição minha. O meu intuito de verdade é só te mostrar a complexidade de tudo que está acontecendo, de forma que você consiga entender por que o mercado está assustado e assim consiga tomar suas próprias decisões e se proteger, óbvio, caso você ache que precise. Mas antes da gente entrar de fato no assunto dos bancos, você precisa primeiro entender a situação atual da economia norte-americana. Existe um órgão nos Estados Unidos chamado de BEA, ou em inglês Bureau of Economic Analysis, que basicamente significa um órgão de análise econômica do país. Constantemente esse órgão solta números do PIB americano, obviamente com o intuito de medir tanto a saúde quanto o crescimento da economia ao longo do tempo. Esse número é soltado a cada 3 meses e o próprio governo americano afirma que se por 2 vezes o PIB for negativo, ou seja, 2 trimestres consecutivos, não há dúvidas de que o país está numa recessão. Mas até aqui sem novidades, tá? O mercado inteiro já sabia que no primeiro trimestre desse ano o PIB foi negativo em menos 1,6%, enquanto no segundo tri o PIB foi negativo em menos 0,6%. Mas a novidade é que toda vez que esse número é divulgado, o BEA costuma revisar esse número até 3 vezes, obviamente posteriormente com mais datas e de forma mais acurada. Isso significa que por muitas vezes, quando o BEA acaba revisando esses números para cima, a gente acaba descobrindo que o país não estava numa recessão no fim das contas. Então, recentemente, o órgão lançou o número do PIB do segundo tri revisado pela 3ª vez e adivinhem, o número continua menos 0,6%. Ou seja, a gente só tem agora mais certeza ainda que o país está de fato numa recessão técnica confirmada. E obviamente todos estão culpando a crescente da inflação americana
E é exatamente por isso que o Fed tem subido a taxa de juros da forma que ele tem subido. E isso sim é o cerne da questão aqui. Como essa subida das taxas de juros prejudicam diversas empresas americanas. Bom, toda vez que uma empresa americana tem lucro, ela costuma utilizá-lo para fazer um investimento americano chamado de bond. Esse investimento é praticamente um título de renda fixa aqui no Brasil, significando um crédito com alguma instituição ou com o próprio governo mesmo. E normalmente, as empresas acabam utilizando esse investimento feito para servir como garantia em um novo empréstimo que ela adquiriu uma instituição financeira. Isso acontece aqui de forma similar no Brasil, tá? Inclusive com você na pessoa física, consegue conseguir empréstimos bem mais baratos, dando sua casa ou um carro como garantia. E o problema é que todos esses títulos emitidos anteriormente, que estão servindo como garantia, terão seus preços diminuídos à medida que o Fed vai subindo a taxa de juros, já que eles foram emitidos anteriormente com uma taxa bem menor do que os juros que estão sendo oferecidos hoje. Agora imagina aqui a situação. Se você pegou um empréstimo com uma instituição financeira e deixou seu carro como garantia, e esse carro, por algum motivo, começa a perder valor constantemente, tudo isso combinado aumenta as chances do famoso risco de margem, ou seja, risco em que a garantia da dívida já não é mais suficiente para cobrir o empréstimo feito, gerando assim uma grande queda no score de risco da companhia e, em casos extremos, precisando inclusive da ajuda do governo para não quebrar. Mas lembrando aqui que isso vai afetar não só a empresa, mas qualquer entidade ou pessoa que tenha dado dinheiro para ela também. E no caso dos bancos, isso pode ser considerado qualquer empresa e também qualquer pessoa. Bom, mas essa é a situação que a gente tem de plano de fundo sobre o que está acontecendo de fato, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a situação de cada um desses bancos. O Credit Suisse é um banco de investimento global, fundado na Suíça, e hoje é tido como uma das maiores instituições financeiras do mundo. E para te dar aqui um cheiro do quão grande esse banco é, ele está na lista das top 10 instituições financeiras mundiais too big to fail, ou em português, grandes demais para falhar. Isso porque ele tem sob gestão cerca de 1,5 trilhão de dólares, isso no final de 2022, que inclusive é mais que o dobro do que Lehman Brothers tinha em 15 de setembro de 2008, no pico da grande crise. Isso são os números para você entender quão grande é o Credit Suisse. Mas, para um crescimento tão grande assim, existe um grande custo. O banco foi acusado em 2012 por vender investimentos com risco bem maior do que o que foi apontado por eles. Além de outras acusações, como manipulação no mercado de Forex em 2013, fraudes nos impostos e mais diversas outras acusações consideradas aí bem controversas. Mas a verdade é que para um banco global crescer e se tornar tão grande assim, muitos riscos acabam sendo enfrentados nas suas operações e acaba sendo bem difícil que empresas desse porte não sofram diversas acusações, sejam elas fundadas ou infundadas. Bom, fato é que tudo isso tem pesado significativamente no preço das suas ações. Só nos últimos 5 anos, a empresa já perdeu praticamente 75% do seu valor de mercado. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, por que de fato todos esses analistas estão comparando de forma tão fielmente o que está acontecendo com o Credit Suisse ao Lehman Brothers em 2008? Bom, existem aqui algumas similaridades. E a primeira delas vem de uma fala do CEO do Credit Suisse. E isso para um banco passando por uma situação crítica, como o próprio CEO disse, parece até uma notícia positiva. Mas sabe quem disse uma frase muito parecida com essa lá atrás, em 2008, sim, o CFO do Lehman Brothers disse que sua posição de caixa era forte em 8 de setembro de 2008. Se você está achando que acabou, não. Existe ainda um outro indício de que o mercado está se preparando para uma grande crise. E a forma da gente ver isso é através de investimentos chamados CDS, ou Credit Default Swap. Mas o que são esses CDS? Bom, basicamente eles são seguros contra outros investimentos. Isso significa que o investidor, ao fazer um investimento em algum ativo, ele pode contratar um seguro contra esse mesmo ativo, significando assim que se ele for ganhar nesse ativo, ele vai ganhar um pouco menos do que ele ganharia se só tivesse comprado, e se ele for perder, ele vai perder menos do que se ele só tivesse comprado esse outro ativo também. Mas o pulo do gato aqui é que quanto mais arriscado for o ativo, mais caro fica o prêmio para se fazer o seguro CDS. E é exatamente por isso que a gente está vendo os seguros CDS contra o Credit Suisse subir de forma violentamente. Basicamente, o mercado está dizendo que quer se proteger de um possível colapso no banco. E exatamente a mesma coisa está acontecendo com o Deutsche Bank. Ele também é considerado um dos maiores bancos do mundo e já perdeu em valor de mercado cerca de 82%
desde o seu IPO. Para se ter uma noção de quão grande também é o Deutsche Bank, eles administram hoje cerca de 1,3 trilhão de euros. E se eu juntar toda a quantidade que administra, tanto o Credit Suisse quanto o Deutsche Bank, eu tenho cerca de 2,8 trilhões de dólares. Isso é praticamente 4 vezes mais do que o Lehman Brothers administrava no pico do seu colapso em 2008. E para gravar tudo isso, existe no mercado um conceito chamado efeito de contágio. Se uma instituição colapsa, ainda mais grandes bancos como esses que eu estou citando no vídeo, outras instituições podem acabar tendo o mesmo destino, podendo chegar a extremos com esse colapso podendo contagiar o mundo todo. Se você acompanha um pouco o mercado de criptomoedas, você provavelmente se lembra de um fenômeno bem parecido que a gente teve nesses últimos tempos. Um fundo de cerca de 10 bilhões de dólares chamado Three Arrows Capital quebrou e com ele gerou um grande efeito em cascata, colapsando depois a Terra Luna, depois a Celsius, depois a Voyager, exatamente como um efeito dominó mesmo. Mas aqui existe uma diferença. Quando o Lehman Brothers estava vendendo CDS e seguros que não conseguiriam repagar os seus investidores de volta e obviamente depois começou a ter problemas financeiros, dificilmente esse efeito de contágio não teria acontecido com outras instituições se não fosse o socorro do governo. Então, pessoal, ao que tudo indica, o mercado pode continuar se protegendo com esses CDS de um possível colapso global, fazendo investimentos em dólar se tornarem ainda mais forte, valorizando a moeda, gerando volatilidade tanto nas bolsas americanas quanto em bolsas emergentes como a do Brasil. E o mais interessante, tudo parece estar alinhado com um estudo feito pelo Morgan Stanley, que mostra que sempre que o dólar chega a um momento de valorização muito alto no mundo, isso normalmente precede uma grande crise. Bom, vamos lá. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, nada disso é algo que eu estou prevendo. Eu apenas estou compartilhando com vocês aqui dados de pesquisas que eu encontrei quando estava realmente pesquisando sobre o assunto. Na minha visão mesmo, eu vou continuar com a mesma estratégia, tentando comprar empresas baratas a bons preços ao longo do tempo. E o que me dá grande conforto, mesmo que esse crash ocorra de fato, é que eu ainda sou jovem, então com certeza eu terei tempo para os mercados se recuperarem. Agora, talvez se eu fosse um pouco mais velho, a decisão já seria um pouco mais complicada. Mas bom, pessoal, se você gostou do tipo de conteúdo, se inscreve no canal, cara, você não vai se arrepender. Me segue aqui no Instagram, se você quiser deixar algumas sugestões de vídeo, eu tô 100% disponível lá para vocês, fechado? Dito isso, falou, fui!